Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Dando início à retomada ao nosso estudo, nós vamos continuar a nossa aula de Química B, página 246, da apostila 1, as aulas 8 e 9. E nós iremos falar hoje sobre potenciais de eletrodos. Antes de falarmos dos potenciais, cabe relembrar de que nós temos a transformação da energia química em energia elétrica. Isso nós vamos ter um processo espontâneo que vai ocorrer em pilhas ou bateria. Então, quando esses materiais são colocados em contato, espontaneamente reage e forma energia elétrica, nós teremos a formação de uma pilha ou bateria. E para ir de energia elétrica para energia química, esse vai ser um processo não espontâneo, um processo forçado, que trata-se de eletrólise, que nós veremos em outras aulas. Então nós teremos aqui uma reação, ou temos uma reação de óxido de redução. Nós vamos ter uma reação onde tem a transferência de elétrons, como vocês bem lembram. Então, nós vamos ter a transformação da energia química em energia elétrica através de uma reação de óxido de redução. E o que seria esse potencial padrão de redução de um eletrodo? Está aqui a sua representação. Então, nada mais é do que uma grandeza que vai ser medida em volt. E esse potencial padrão de redução de um eletrodo tem uma tendência, de esse material sofrer uma redução. Então, observe aqui, olha, nós vamos utilizar a letra E com essa bolinha em cima e aqui nós temos o RED, significando redução. E isso aqui, o que significa esse padrão? Então, são exatamente as condições. Por exemplo, nós vamos ter a pressão de 25 atm, a concentração das soluções envolvida de 1 mol e a temperatura de 25 graus Celsius. Com isso, a IUPAC recomenda que seja utilizado o potencial de redução. E, por que não o de oxidação ou ambos? Para facilitar a questão dos cálculos. Se você tem potencial de redução, consequentemente, você vai saber que eu tenho também um potencial de oxidação ou vice-versa. Então, a IUPAC, geralmente, nos exercícios, nos vestibulares, vocês vão encontrar potencial de redução. E esse potencial de redução, como é que funciona? Então, quanto maior for o potencial de redução, maior será a tendência desse material sofrer redução, ou seja, vai ganhar elétrons. E acontece o inverso, o oposto. Quanto menor for o potencial de redução, maior será a tendência de sofrer uma oxidação. O que é oxidação? Perda de elétrons. E o potencial de redução, ele vai independer de quantidade. Não importa se eu estou trabalhando com uma pequena barra, por exemplo, de cobre ou uma tonelada de cobre. Então, o potencial vai ser o mesmo. Então, é qualitativo. E esses potenciais, como é que eles aparecem, como foi feito? Então, esse potencial, ele foi baseado aqui, pegando como referência o eletrodo de hidrogênio, pegou aqui o potencial de hidrogênio, e igualou a zero. Isso por convenção. Pegou hidrogênio, esse vai ser zero. E a partir disso, vamos calcular quem tem potencial de redução, quem tem potencial de oxidação e como funciona. Então, recapitulando,
potencial padrão de redução de um eletrodo, é uma grandeza, né, que vai ser medida em volt, vai ser essa tendência desse material sofrer essa redução, e quanto maior for o potencial de redução, maior será a tendência dele sofrer redução. Aí na hora lá de você estiver meio confuso ou para guardar informação para você lembrar, grava potencial de redução, quando ele for maior, potencial padrão de redução for maior, então a tendência desse material é sofrer redução. Consequentemente, o que for menor vai sofrer oxidação. Então mentaliza só que posteriormente, com exercício, você vai facilitar, vai gravar mais essas informações. Então, agora nós iremos falar sobre a diferença de potencial. Agora nós vamos ver a diferença de potencial da pilha. E o que é essa diferença de potencial? Então, nós vamos agora aprender a calcular como que eu obtenho a voltagem de uma pilha. Então, nada mais é do que a voltagem que essa pilha ou bateria irá fornecer. Então, como que eu vou calcular? Então, se a diferença de potencial da pilha, esses valores, eles virão tabelados, né? Tem uma tabela com potencial de redução ou potencial de oxidação, e baseado nas informações iniciais que nós vimos, pegando como padrão o potencial padrão de redução, nós vamos ver que quem tiver o maior potencial de redução, este vai sofrer a redução. Consequentemente, o menor valor do potencial de redução, a tendência vai sofrer oxidação. Vejamos aqui, olha. Temos aqui a representação esquemática da pilha de Daniell, onde eu tenho aqui nessa célula o potencial de redução de menos 0,76, está aqui a barra metálica de zinco imersa em uma solução, e aqui eu tenho o potencial padrão de redução do cobre de 0,34 volts. Então, observando aqui, olha, inicialmente, qual vai sofrer redução? Então, a primeira forma de você iniciar a resolução é olhar os potenciais. Então, para eu saber quem vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação. Então, nós temos aqui, olha, quem é o maior desses dois? Então, aqui eu tenho mais 0,34 volt e aqui menos 0,76 volt. Logo, este aqui tem maior potencial, né? Olha aqui, ó, mais 0,34 e aqui eu tenho menos 0,76. Então, nós vamos observar o valor algébrico, né? O maior valor algébrico. Então, eu já sei que neste potencial positivo vai sofrer a redução, porque tem o maior potencial. Consequentemente, então neste aqui eu tenho a redução e neste outro, consequentemente, eu tenho a oxidação. Feito isto, aproveitando este exemplo, ele está lá na questão 4 desta mesma aula 8 e 9. Então vamos lá. Então já sei, quem sofre oxidação, perdeu o elétron, consequentemente, só recapitulando aqui, eu vou ter o ânodo, né? Tem o ânodo. Consequentemente, quem sofre redução, eu tenho o cátodo, né? Só lembrar do que nós já vimos: consoante, consoante, vogal, vogal, redução, cátodo, oxidação, ânodo. Então, na questão ele pede aí a direção dos elétrons. Então, sempre numa pilha nós teremos a saída dos elétrons, do ânodo para o cátodo.
E, observando esses dois potenciais, pede para a gente calcular a diferença de potencial, ou seja, a DDP. Então, DDP, diferença de potencial desta pilha. Como que nós iremos calcular? Então, observe aqui, olha, a diferença de potencial. Então, eu vou pegar, olha, o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Ou seja, eu vou ter o que? Olha, o potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Ou seja, quando você observar lá, a diferença é maior menos o menor. Vamos lá para esta pilha. Então, observe aqui, ó, calculando. Então, diferença de potencial. Nós teremos aqui, quem é o maior? Então, lá do cobre. Então, nós temos mais 0,34. Menos, tá aqui ó, o menos que é da fórmula, e o valor do meu ânodo, de quem está sofrendo a oxidação. Então, eu tenho aqui ó, menos 0,76 volts. Fazendo isso aqui, a minha variação de potencial, observe aqui, olha, mais 0,34, e aqui, olha, menos vezes menos. Então, terei mais 0,76. Então, vou somar os dois, que vai dar o quê? 1,10 volt. Então, essa é a minha voltagem desta pilha. É isso aí, pessoal. Nos vemos em breve. Respondam mais exercícios e até mais.